Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de farmacologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre insulina, hipoglicemiantes e os tratamentos para diabetes mellitus e entender um pouco como que funciona a fisiologia dessa patologia do diabetes. Bom, o diabetes mellitus ele é causado por defeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou em ambos. O paciente pode tanto apresentar um problema na ação da insulina produzida e secretada pelo pâncreas, ou o paciente pode apresentar uma deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas. Ou o paciente pode apresentar os dois problemas, tanto a deficiência de secreção de insulina pelo pâncreas, quanto a deficiência de ação dessa insulina produzida e secretada. Para isso que nós entramos com alguns medicamentos para corrigir e para tratar esses distúrbios. Antes de entrar nos medicamentos e entrar na questão do diabetes, é importante entender alguns termos fisiológicos do que acontece no nosso organismo. Esses termos nós vamos ver nos próximos slides e são importantes para a gente poder entender como que o organismo trabalha em relação à produção de glicose, à produção de insulina, como que o nosso organismo entende essa entrada e como e quando ele usa a glicose que nós temos armazenada no nosso corpo. Um dos termos importantes de entender é a glicogênese. A glicogênese é um processo no qual a glicose ela é armazenada no fígado e no músculo na forma de glicogênio. O glicogênio ela é a forma de reserva de energia do nosso organismo. Nosso corpo armazena glicose na forma de glicogênio. Esse glicogênio ele é a reserva de energia. É a partir do glicogênio que a gente tem armazenado é que nós vamos, quando necessário, produzir glicose para produzir energia. Então, primeiro termo, glicogênese. Entrou glicose no nosso organismo, o nosso corpo metaboliza, transforma a glicose que entrou em glicogênio e armazena no fígado e nos músculos. Então, importante, glicose é armazenada no fígado e músculos como glicogênio para ser reserva de energia. O outro termo importante é a glicogenólise. A glicogenólise é o processo em que o glicogênio armazenado no fígado e no músculo ele é convertido a glicose. Quando isso ocorre? Quando o nosso organismo precisa de energia e para isso ele precisa de moléculas de glicose. O nosso corpo vai demandar essa energia e o nosso organismo vai transformar aquele glicogênio que está armazenado no fígado e nos músculos em glicose para poder entrar no ciclo de Krebs, entrar no ciclo de produção de ATP e gerar energia para o nosso corpo. O outro termo importante é a neoglicogênese. Seria como se fosse uma produção de glicose, só que não a partir do glicogênio. Por isso, esse termo neoglicogênese. Situações em que o corpo é capaz de produzir glicose a partir de fontes não glicídicas, ou seja, nosso corpo demanda energia, mas nós não vamos usar o glicogênio ou porque nós não temos o glicogênio suficiente para ser metabolizado em glicose ou por outros motivos, nosso corpo vai buscar fontes não glicídicas para poder produzir essa glicose necessária para gerar energia. Essas fontes não glicídicas normalmente são fontes proteicas, são proteínas. Esse motivo, essa busca da glicose a partir de fontes não glicídicas é um dos motivos pelo qual pode haver perda de massa muscular nesse processo. Quando o nosso organismo demanda energia e nós não temos glicogênio suficiente armazenado, ele vai buscar ele nas proteínas dos nossos músculos. E por isso a gente pode perder massa muscular. Esse é um processo comum em restrição alimentar por longo período. Por exemplo, pode acontecer com pessoas que ficaram
longos períodos em jejum, onde o organismo precisava buscar energia e não achava mais o glicogênio e buscava ele nas proteínas. E você encontra, às vezes, pessoas desaparecidas, perdidos em acidentes, que ficaram dias sem se alimentar, que não conseguem nem caminhar no socorro, porque perderam massa muscular nesse processo de transformação de energia. Se não acontecesse esse processo, a pessoa morreria. Então, o nosso organismo busca a glicose a partir de proteínas, mesmo enfraquecendo o músculo, para poder dar energia para as nossas funções vitais. Porque todas as funções do nosso organismo demandam energia, demandam glicose e glicogênio. Então, para manter uma pessoa viva, funcionamento cerebral, batimento cardíaco, frequência respiratória, todas as funções necessárias para se manter a vida, é necessário energia, que é proveniente da molécula de glicose. Então, em casos graves, o nosso organismo, para não parar as funções vitais, para não entrar em colapso e morrer, ele busca energia, busca glicose em fontes proteicas, principalmente no músculo. A glicose é armazenada no fígado e no músculo como glicogênio. Quando a energia é requerida, o glicogênio é convertido a glicose. Outro fator importante é que o excesso de glicose pode ser convertido em triglicérides e armazenado em células adiposas. Então, muitas vezes nós temos pacientes que têm níveis de colesterol normais ou pouco elevados e níveis de glicose alto e de triglicérides também elevado. Pode estar relacionado, o médico vai avaliar a partir de outros exames e dados clínicos, mas pode estar relacionado com o aumento de glicose. A glicose em excesso também vai ser convertida em triglicérides. Então, o paciente com essa síndrome metabólica e de excesso de glicose, de diabetes, pode apresentar, quando não tratado de forma correta, também acúmulo de triglicérides. É importante avaliar porque acúmulo de triglicérides também pode ser fator, junto com diabetes, de problemas circulatórios, problemas como AVC, infarto por embolia ou por trombos, que podem ser ocasionados por esse excesso de triglicérides. Então é importante sempre associar ao paciente diabético a possibilidade de ter triglicérides elevado e, para isso, fazer um balanço, um controle melhor. Nós temos hormônios que vão trabalhar para manter a glicose sanguínea entre 70 e 120 mg por decilitro. Esses hormônios são a insulina e o glucagon, extremamente importantes e dependentes um do outro. Para que a glicose se mantenha em níveis adequados, tanto a insulina quanto o glucagon precisam estar sendo produzidos e secretados e ter a sua ação após a secreção eficaz para poder manter os níveis normais. Os hormônios insulina e glucagon são os que garantem o metabolismo normal da glicose. Esses hormônios eles vão trabalhar em conjunto e são produzidos e secretados pelo pâncreas. O pâncreas ele possui duas funções. Uma função chamada de endócrina, que vai ser a parte do diabetes envolvidos, por isso que a gente procura, quando tem problemas de diabetes, o especialista em endocrinologia, que é a parte responsável do pâncreas pela produção de insulina e glucagon. E nós temos uma outra função, chamada de função exócrina, que é responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção dos alimentos. Por isso, o pâncreas ele está como órgão anexo do nosso sistema digestivo. Se vocês lembrarem do sistema digestivo, vocês vão ver que o pâncreas é um dos órgãos auxiliares, um dos órgãos anexos ao sistema digestivo. A função exócrina é responsável pelas funções digestivas e a função endócrina responsável pela produção de insulina e glucagon, responsáveis
pelo metabolismo de glicose do nosso organismo. A insulina é um hormônio que permite a entrada de glicose nas células para ser transformada em energia, reduzindo os níveis de glicose plasmática. Ou seja, o paciente tem glicose na corrente sanguínea. É a insulina produzida e secretada pelo pâncreas que vai permitir que a glicose entre na célula para ser transformada em moléculas de glicogênio. Sem a insulina, a glicose fica na corrente sanguínea. Ela não entra nas células para ser armazenada como fonte de energia. E, por isso, quando é feito o exame laboratorial de sangue, nós temos níveis de glicose elevado quando a insulina não está funcionando bem. Nós temos o outro hormônio chamado glucagon, que é o hormônio que estimula o processo de glicogenólise hepática, aumentando os níveis de glicose plasmática. Ou seja, enquanto a insulina auxilia a glicogênese, que é produzir a glicogênio a partir de glicose, entrar na célula para ser armazenado como fonte de energia, nós temos o glucagon que vai estar estimulando o processo de glicogenólise, que é pegar o glicogênio que está lá dentro das células hepáticas e também nos músculos e metabolizar ele em glicose para poder ser utilizado como fonte de energia. Por isso, os dois são responsáveis pelo metabolismo de glicose para manter os níveis de glicose em valores adequados. Nós temos uma situação chamada de resistência à insulina. Concentrações normais do hormônio insulina podem produzir resposta biológica subnormal, ou seja, o paciente secreta insulina em concentrações normais. Só que mesmo ele produzindo e secretando insulina, o organismo do paciente não entende essa insulina com o efeito que ela precisaria fazer. Então, ele passa a ter uma resposta biológica à insulina abaixo do normal. É o que a gente chama de resistência à insulina. O organismo tem resistência à ação da insulina. O pâncreas produz o hormônio normalmente, mas esse hormônio, a insulina, não age apropriadamente, ou seja, a glicose não é capaz de entrar nas células e vai se acumular no sangue. Esse primeiro momento, esse primeiro exemplo de resistência à insulina, ele seria o início de um problema de diabetes. Então, uma questão que, se tratada no início, pode evitar um quadro de diabetes mellitus tipo 2 mais grave. Então, é importante observar e sempre estar analisando esses dados, principalmente em questões de exames. Para o tratamento farmacológico desses distúrbios, nós temos alguns medicamentos, como sensibilizadores de insulina, que são medicamentos que atuam reduzindo a resistência à insulina. Esses sensibilizadores de insulina, eles são importantes nessa primeira fase, onde o paciente se apresenta resistente à insulina. Ao tomar esses medicamentos sensibilizadores de insulina, o paciente vai estar reduzindo essa resistência que o organismo tem à ação. Ele vai tomar um medicamento e a insulina que ele já produz e, ao fazer efeito, faz um efeito abaixo do normal, abaixo do desejado. Ao tomar o medicamento, o paciente passa a ter um efeito melhor ou até normal da insulina que ele mesmo já produz e secreta de forma correta e que apenas não tem o seu efeito biológico dentro da normalidade. A outra classe de medicamento que nós podemos usar são os secretagogos de insulina. Esses medicamentos, eles vão ter ação e são úteis apenas para pacientes que ainda produzem insulina. Os pacientes produzem insulina, mas o pâncreas não consegue secretar, liberar a insulina do pâncreas
para a corrente sanguínea para que ela faça a sua ação de permitir a entrada da glicose nas células para serem metabolizadas em glicogênio. Esses medicamentos eles vão estimular a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, ou seja, o pâncreas do paciente produz a insulina. Só que a insulina está ficando dentro da célula beta. A célula beta não consegue ter força para secretar, para liberar essa insulina para fora da célula. Então, esse medicamento vai estimular, vai como se ele fizesse uma contração nessa célula beta-pancreática, e quando ele faz isso, a insulina que foi produzida pelo paciente vai estar sendo liberada na corrente sanguínea. Por isso é importantíssimo entender que, se o paciente é diabético que não produz mais insulina, não adianta tentar dar secretagogo de insulina, porque se ele não produz, não tem o que ser liberado da célula beta-pancreática. Esse medicamento só vai ter efeito quando o paciente produz insulina e a célula beta-pancreática não consegue liberar essa insulina para a corrente sanguínea. Os dois medicamentos, sensibilizador de insulina e secretagogo de insulina, podem ser utilizados em conjunto. Por quê? Muitas vezes o paciente pode estar tendo uma redução da liberação da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas e, ao mesmo tempo, também ter uma resistência à insulina. Então, ele produz a insulina, mas ele não libera a insulina de forma correta. E quando libera, ainda tem resistência para que essa insulina faça o seu efeito biológico normal. Quando o paciente apresenta essas duas situações, somente o secretagogo de insulina não vai ser suficiente. Ele vai tomar o secretagogo, vai liberar a insulina, e quando a insulina chegar na corrente sanguínea, ela não consegue fazer a ação desejada porque o paciente ainda é resistente à insulina. Aí, no caso, é necessário associar as duas classes, sensibilizadores de insulina com o secretagogo de insulina. Essa primeira parte, nós não vamos citar nomes de medicamento, nem quais que são eles, porque nós temos depois uma segunda aula só dos medicamentos sensibilizadores de insulina e secretagogos de insulina, para vocês entenderem os detalhes desses fármacos. Mas nesse primeiro momento é importante entender como o hormônio insulina age ao permitir a entrada de glicose na célula hepática e muscular para que essa glicose seja armazenada na forma de energia, que é o glicogênio. Como é importante que o glucagon faz esse caminho reverso, ativando a metabolização do glicogênio em glicose para poder ser utilizada para a energia requerida pelo organismo, e como o paciente pode ser sensível a esses hormônios, ou como o paciente também pode estar tendo uma redução na liberação do hormônio insulina, que é muito importante. Então, esses detalhes agora vocês precisam entender bem para a gente poder depois ver os medicamentos. Lembre, paciente que tem resistência à insulina, ele produz a insulina, libera a insulina para a corrente sanguínea, e quando essa insulina na corrente sanguínea é liberada, ela não faz o efeito de deixar a glicose entrar dentro da célula. Então, ele perde o efeito e os níveis de glicose na corrente sanguínea estão elevados. Por outro lado, também, o paciente pode estar produzindo a insulina e não estar liberando essa insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, ele precisa tomar o medicamento que vai fazer essa secreção aumentar, auxiliar essa secreção da insulina pela célula beta-pancreática. É obrigatório a utilização dos dois medicamentos, sensibilizador de insulina e secretagogo de insulina? Não. O paciente pode usar um ou outro, depende da resposta biológica que o medicamento vai fazer em cada paciente em particular. Por isso é importante sempre monitorar o paciente com os níveis de glicose, hemoglobina glicada
e as características clínicas de cada patologia. Às vezes o paciente, como secretário de insulina, tem a função de secretar, estimular a secreção de insulina pela célula beta-pancreática, ele também pode auxiliar na utilização dessa insulina pelo organismo. E pode ser que o paciente consiga resolver o problema biologicamente apenas com o secretagogo de insulina. E também pode ser que o paciente consiga resolver o problema de resistência à insulina apenas com o sensibilizador. Quando não é possível, as duas alternativas são muito viáveis e importantes. Como que a gente vai caracterizar o paciente diabético? Primeiro, nós temos a glicemia, que a gente vai fazer a aferição, a medir a glicemia do paciente, e nós vamos ter aqui dados de glicemia normal, tolerância à glicose diminuída, ou seja, essa tolerância à glicose diminuída é o mesmo que resistência à insulina. E o paciente diabetes mellitus. Nós temos valores em jejum, 2 horas após 75 gramas de glicose, que é o exame feito no laboratório onde toma uma glicose e espera 2 horas para coletar o sangue novamente. E o exame casual no paciente diabético já diagnosticado. Por que a gente coloca o casual apenas para o paciente diagnosticado de diabetes mellitus? Porque a glicemia plasmática casual, que é aquela realizada a qualquer hora do dia, ela é feita sem a gente observar o intervalo de jejum necessário. E para critérios diagnósticos da pessoa que não é diabético, ela não tem muita função. Ela tem uma função melhor para o controle, para a gente ver se o paciente tem sintomas, se o paciente está sendo bem controlado. Então, se a pessoa tem a glicemia abaixo de 100 mg por decilitro em jejum, sendo que o jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas. Água não quebra esse jejum. O paciente precisa ficar 8 horas sem comer, sem ingerir calorias por um período de 8 horas. Adianta fazer uma dieta de, por exemplo, um jejum de 14 horas, 16 horas, achando que a glicose vai abaixar? Não. O organismo vai entender aquilo ali como uma restrição muito severa que vai buscar outras formas e vai ativar vias. Então, às vezes, o paciente vai ter um aumento de glicose por jejum prolongado, porque o organismo está buscando, retirando mais glicose, porque já está sem energia por não ter ingerido caloria há muito tempo. Então, o tempo de jejum ideal para o exame de glicose é de 8 a no máximo 12 horas, sendo que o ideal é de 8 a 10 horas sem a ingestão calórica. Se a pessoa tem glicemia abaixo de 100 mg por decilitro em jejum, nós vamos considerar que ela está com a glicemia normal. Se a pessoa que fez o exame, está com a glicose em jejum de 100 até 126 mg por decilitro, nós vamos considerar que essa pessoa está com uma resistência à insulina. É sempre bom repetir os exames para chegar a um diagnóstico, mas esse diagnóstico ele é exclusivo e deve ser feito pelo médico. O paciente que já tem uma glicose em jejum acima de 126, ele já vai ser considerado diabético e vai ter que ser diagnosticado pelo médico através de outros exames ou a repetição desse exame ou pelos dados clínicos que o paciente apresenta. Se a pessoa, 2 horas após 75 gramas de glicose, apresentar a glicose abaixo de 140 mg por decilitro, nós vamos considerar que ela está com uma glicemia normal. De 140 a 200, a gente vai considerar que é uma pessoa com resistência à insulina ou tolerância à glicose diminuída. Se depois dessas 2 horas da injeção de glicose, ele apresentar um valor maior que 200 mg por decilitro, a gente vai considerar como diabético. Na glicose casual, se o paciente diabético ele tem uma glicose maior ou igual que 200 mg por decilitro e é sintomático como poliúria,
polidipsia, polifagia e perda de peso, que são dados clínicos que o médico vai avaliar, ele pode apresentar, a gente vai considerar ele como um diabético já, também com o quadro de diabetes. E a gente vai usar essa glicemia casual para poder ver se os medicamentos estão fazendo efeito ao longo do dia. Caso permaneça acima de 200 ou até mais, tem gente que vai ter glicose casual de 400, 500, 600, aí vai ajustar dose do medicamento também através desses dados de glicemia casual, por isso que é importante avaliar. Para critérios diagnósticos, usa-se exame laboratorial. Fez o exame capilar, que é aquele que fura o dedinho, e deu um valor aumentado, não se pode considerar como diagnóstico de diabetes. Tem que, a partir do exame clínico, fazer exames laboratoriais também para confirmar esse quadro, tá bom? Como eu já falei, para o paciente já diagnosticado com resistência à insulina ou intolerância à glicose ou diabetes, nós temos os medicamentos que podem ser administrados. Já dei o exemplo de secretagogo de insulina e sensibilizador de insulina. Ou, quando necessário, esse paciente pode já tomar a insulina através da via injetável subcutânea, que já do próprio hormônio insulina, que é um caso, às vezes, assim, que a gente considera mais avançado já do diabetes, onde já não adianta mais, o pâncreas já não está mais produzindo insulina em quantidade suficiente, e mesmo que você dê secretagogos, ele não vai ter o efeito desejado, porque o pâncreas já não está produzindo insulina adequadamente. Então a gente já administra insulina para já ter o efeito do hormônio, a insulina sintetizada em forma de medicamento para o paciente aplicar aí ao longo do dia para poder ter o efeito. A insulina livre, ela se liga aos seus receptores, que são os receptores de insulina, presentes na maioria dos tecidos, como fígado, músculo, tecido adiposo. Quando a insulina ela liga nesse receptor, ela abre um outro receptor de glicose. E esse receptor de glicose permite que as moléculas de glicose presentes na corrente sanguínea entrem para dentro dessas células do fígado, músculo, tecido adiposo, para poder lá dentro ser armazenado na forma de glicogênio. Diferente do que a gente pensa, a insulina ela não carrega a glicose pela corrente sanguínea. A insulina se liga ao receptor de insulina para abrir o receptor de glicose para que a glicose possa entrar na célula. Se a gente tem insulina ali na nossa corrente sanguínea, mas ela não tem capacidade de se ligar ao receptor, nós temos a questão da resistência à insulina. E se nós não temos insulina suficiente na corrente sanguínea, ela não se liga aos receptores e o receptor de glicose ele não vai ser aberto para que a glicose entre na célula para ser metabolizada em glicogênio. Tá bom? Quais tipos de insulina nós temos? Hoje nós temos 4 tipos de insulina e todas elas visam repor a insulina. A concentração de insulina noturna, em jejum ou entre e durante as refeições. Ou seja, nós queremos com esses 4 tipos de insulina manter a concentração de insulina ao longo do dia e da noite para que o paciente não sinta os efeitos da diabetes ou da hipoglicemia também, tá bom? Nós vamos ter elas de acordo com a duração de ação, que a gente vai classificar os tipos de insulina. De ação rápida, de ação curta, de ação intermediária e de ação longa. Nós vamos ver todas elas aqui. As insulinas de ação rápida, elas reproduzem a secreção pancreática prandial pelo início rápido de ação. Ou seja, ela tem uma ação rápida. Ela começa o início da ação dela de forma bem rápida. A administração deve ser imediatamente antes da refeição e ela vai ter uma duração de 3 a 5 horas com baixo risco de hipoglicemia tardia. Ela é 2 vezes mais rápida que a insulina regular, que a gente também pode usar. Essa insulina a gente considera ela NPH, de ação rápida. Nós temos ela
A insulina Lispro, que é um início de ação de mais ou menos 5 a 15 minutos, com atividade máxima de 1 hora. Tempo máximo de ação, 3 a 5 horas. E a insulina Asparte, que é início de ação de 10 a 20 minutos, com atividade máxima em 1 hora, e tempo máximo de ação de 3 a 5 horas. Ou seja, as insulinas de ação rápida, elas vão reproduzir a secreção pancreática de insulina de forma que ela tenha o seu início de ação rápido. Nós temos 2 exemplos, Lispro e Asparte, que vão se diferenciar principalmente pelo início de ação, sendo que a insulina Lispro ela consegue ter seu início de ação mais rápido ainda do que a da Asparte e tem o seu tempo de ação relativamente prolongado, que vai durar de 3 a 5 horas, mas que ainda é um tempo muito curto onde o paciente vai precisar repor essa insulina mais vezes. Por isso, nós falamos que a insulina de ação rápida, ela tem um início muito rápido, mas tem uma duração curta, porque 3 a 5 horas de ação é uma duração curta e que o paciente vai precisar repetir essas aplicações mais vezes por dia, tá bom? O início de ação deles, a gente vai falar que o início de ação é muito rápido, porque ela vai ser de 5 até 20 minutos, dependendo do tipo de insulina. Importante vocês entenderem aqui que se o paciente tomar essa insulina e não for imediatamente antes da refeição, ele pode ter uma queda de glicose acentuada. Ela tem um baixo risco de hipoglicemia quando a gente vai pensar no efeito completo dela de 3 a 5 horas e quando o paciente fez a aplicação de forma correta, que foi aplicar imediatamente antes da refeição. Se o paciente, por exemplo, falou assim, eu vou almoçar, aplicou a dosagem de insulina Lispro ou Asparte e teve que resolver um outro problema e saiu sem fazer a refeição devida, o início de ação da insulina vai ser muito rápido e o paciente pode ter uma queda de glicose muito acentuada e passar mal. Então é importante que a insulina de ação rápida seja aplicada imediatamente antes da refeição, porque ela tem um início de ação muito rápido e uma curta duração, de 3 a 5 horas, tá bom? Nós temos a insulina de ação regular, que vai ser a nossa insulina regular, que inclusive é fornecida pelo Programa Farmácia Popular e pelas farmácias básicas da maioria das cidades. Ela tem um início de ação um pouco mais prolongado, apesar de ainda ser um início de ação curto, de mais ou menos 30 minutos. Ela vai ter uma atividade máxima de 2 a 3 horas e continua tendo um tempo de ação, uma duração de efeito curta, que é de 5 a 8 horas. Outra insulina que também deve ser dada apenas em momento de crises, por isso que a insulina regular ela é pouco usada, dosagens bem baixinhas, pouca quantidade que a pessoa aplica, porque apesar dela não ter um início de ação tão rápido quanto a Lispro e a Asparte, ela tem um início de ação rápido para poder abaixar a glicose também, muito rápido. Então, esse paciente que vai usar a insulina regular, ele não usa ela quando a insulina está normal, mais ou menos em valores adequados. Ele usa mais nas crises ou em momentos específicos do dia, onde a gente sabe que vai ter uma ingestão de calorias, uma ingestão de glicose mais elevada. Tá? A insulina de ação intermediária é a NPH, que é uma das mais famosas, que também está presente tanto no Programa Farmácia Popular quanto nas farmácias básicas municipais da maioria das cidades. Ela tem um início de ação mais longo, de 2 horas. Então, o paciente não vai aplicar ela, por exemplo, 8 horas da manhã e ele não precisa alimentar imediatamente. Ele tem um tempo maior para poder fazer essa alimentação dele. Então ele aplica de manhã, porque a gente sabe que depois ele vai já tomou café,
às vezes vai fazer uma outra refeição, depois o almoço, e ela vai ter uma atividade máxima entre 4 e 8 horas, em um tempo de ação intermediário e relativamente grande, que vai chegar a 16 horas. Por essa atividade máxima ficar entre 4 e 8 horas e o tempo máximo de ação 16, normalmente o paciente usa insulina NPH de 12 em 12 horas, de manhã e de noite, em quantidades diferentes. Normalmente, de manhã, ele toma uma quantidade maior que à noite. Por quê? De manhã, durante o dia, ele vai ter uma ingestão calórica e glicídica maior do que à noite. Então, ele toma uma dose maior de manhã para poder manter a quantidade de insulina necessária durante o dia, e depois à noite ele toma uma quantidade menor para poder manter também a concentração de glicose equilibrada durante a noite. A insulina regular e a NPH são as mais utilizadas hoje no Brasil, apesar de não serem as mais modernas para esses tratamentos, mas têm tido bons resultados ao longo do tempo de uso. Nós temos a insulina de ação longa. Ela tem uma absorção rápida e uma ação prolongada. Aí nós ainda vamos dividir essa de ação longa em insulina lenta, que ela vai ter o início de ação em mais ou menos 1 hora, e um tempo de ação máximo de 8 a 10, e no máximo que ela vai conseguir chegar é 18 horas. Nós vamos ter a insulina ultralenta, que continua tendo início de ação em mais ou menos 1 hora, atividade máxima de 12 a 14, e ela pode chegar a um tempo máximo de ação de 23 a 24 horas. E nós temos a insulina glargina, que vai ter uma iniciação de 1 hora e uma atividade máxima entre 4 a 5 horas, mas que ela pode levar a um tempo de ação de até 24 horas ou mais. Essas insulinas, como a insulina ultralenta e a glargina, elas seriam as insulinas mais adequadas para alguns casos o paciente precisa tomar uma dose só por dia e manter essa glicose controlada dia e noite. Mas nós temos um grande problema em relação a essas insulinas de ação longa, que vão ter um tempo de ação muito prolongado, a questão do custo. São insulinas que não são fornecidas em programas de acesso à medicação pelos governos municipal e federal, e são insulinas que têm um custo maior para o paciente. Muitas vezes ele não pode arcar, por isso que ele vai usar a regular para as crises e a NPH para controle, que são insulinas que também vão ter um bom efeito, preços mais acessíveis e possibilidade de também ter elas em programas gratuitos municipais e federais. Tá bom? A administração dessa insulina, como que ela se dá? A gente vai fazer ela para uma injeção subcutânea com uma seringa, vai fazer a injeção subcutânea com caneta também, depende do que o paciente for usar. A caneta hoje, ela já tem algumas dificuldades financeiras, porque a caneta é um produto mais caro, e algumas insulinas que são usadas em caneta também não têm acesso por programas populares ou pela prefeitura. Então a pessoa tem que comprar. Ou quando ainda tem os outros tipos de insulina também podem ser aplicados por ela, aí pode dar preferência por caneta. Algumas insulinas já vêm na própria caneta, na própria seringa, pronta para poder ser administrada ao longo do tempo de uso dela. Nós vamos ter também uma possibilidade, que é uma inovação que ainda não está sendo muito utilizado, por questão de custo também, que é o dispositivo de infusão subcutânea contínua ou bomba de insulina, que vai ter nele uma programação da dose e do tempo de liberação. Vai conter cartucho de insulina, um equipe de infusão inserido, ele é trocado a cada 2 dias, vocês vão ver aqui nas imagens. Nós vamos ter ali, por exemplo, a insulina lispo-asparte e a regular, que também pode ser feita por esse mecanismo. Esse dispositivo de infusão subcutânea contínua ou bomba de insulina, ele vai controlando o valor da glicemia e o valor da insulina que precisa ser liberada. Então ele tem um mecanismo inteligente para poder saber qual que é a concentração de glicemia presente na corrente sanguínea do paciente e quanto de insulina precisa ser liberada, e isso vai variar pelo tipo de insulina, se é a lispo, asparte ou regular. Normalmente a gente usa esse dispositivo
para as insulinas de ação muito rápida e de curta duração, porque ele vai conseguir acompanhar o paciente, por exemplo, ele está com uma glicose de 400. Então o aparelho já vai estar ali fazendo dosagens de tempo em tempo e vai ver que aquele paciente chegou a uma dosagem de 400 mg por decilitro. Aí ele já vai liberar a quantidade suficiente pela programação do aparelho, da insulina que está disponível, seja ela liso-aspartate ou regular, para que aquela crise seja controlada de forma mais rápida, sem o paciente nem perceber que isso está acontecendo. Porque quando isso vai ser feito com a insulina regular, o paciente precisa ficar aferindo ao longo do dia a insulina capilar, e quando ela está, por exemplo, em níveis elevados, aí o médico prescreve insulina regular, aplicar 8I, por exemplo, né, se glicemia capilar acima de 300 mg por decilitro. Então o paciente precisa ficar fazendo a aferição e depois pegar a insulina e aplicar a quantidade prescrita. Quando você tem o aparelho vai aferindo glicemia e liberando insulina de acordo com a necessidade. A grande dificuldade nesse aparelho é a disponibilidade e o custo. Nós também temos uma forma nova de insulina que pode ser administrada através de inalação. É um pó ultra fino, rapidamente absorvido pelas paredes alveolares. Ela é utilizada preferencialmente após as refeições. Ela está sendo estudada e disponibilizada desde 2007, mas nós ainda não temos ela aqui no Brasil. É da Pfizer e talvez daqui a um tempo, ou com o desenrolar do desenvolvimento aqui dos medicamentos, a gente também pode passar a ter ela de forma mais fácil acesso. Hoje o acesso à insulina de inalação ela é muito restrita. Nós temos algumas complicações da insulinoterapia. Pode ser hipoglicemia, que vai ser causada por doses excessivas de insulina. Nós temos alguns sintomas como hiperatividade, taquicardia, sudorese, fome, náusea, convulsões e coma. Nós temos um estado chamado de inconsciência hipoglicêmica, que o indivíduo com episódio regular de hipoglicemia passa a não manifestar os sintomas. Então isso é importante. Às vezes a pessoa está com a glicose baixa, mas por essa inconsciência hipoglicêmica, ele já não apresenta mais os sintomas comuns da hipoglicemia, o que dificulta o tratamento e o diagnóstico. E essa pessoa precisa ser mais acompanhada, fazer mais testes, aferir glicemia mais vezes por dia. Importância da pulseira ou cartão de identificação do diabético, e o tratamento normalmente de um caso de hipoglicemia é o alívio dos sintomas com a ingestão de glicose. Vocês, como profissional de saúde, têm que ficar atento a essa situação, principalmente porque esses sintomas de hiperatividade, taquicardia, sudorese, náusea, a convulsão que o paciente pode ter e até esse estado de coma pode acontecer com um paciente diabético na rua. Muitas vezes a gente confunde isso com outros sintomas, ou às vezes pode pensar que o paciente está tendo uma outra crise ou está bêbado. Os sintomas são muito comparados, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, sempre, se o paciente estiver consciente, perguntar se ele tem diabetes. Se o paciente não está consciente, observar esses sintomas. Como tratar mais rápido? Claro, ligar para a emergência e, se tiver ali disponível um pouquinho de açúcar, colocar o açúcar entre a bochecha e os dentes, por dentro, claro, né? Para ele poder absorver. Nunca colocar a mão na boca do paciente, porque ele pode fechar os dentes e cortar, né, de machucar, e também evitar, se o paciente está perdendo a consciência, dar balas duras, porque o paciente também pode engasgar com ela. Então, açúcar ou aquele mel que é pura glicose, né, vocês vão espremer entre a bochecha e os dentes para o paciente poder voltar à consciência. Aí vocês perguntam, e se essa crise foi de hiperglicemia? Olha, é muito rara a quantidade pequena de açúcar que é colocada entre a bochecha e os dentes para fazer um paciente com crise de hiperglicemia piorar, para causar um óbito. Agora, se o paciente está com uma crise de hipoglicemia e a gente não faz nada, ele pode sim evoluir para o óbito, porque a gente está
vai deixar o paciente sem nenhuma fonte de energia por conta da queda acentuada da glicemia. Seria como se fosse um carro que acabou o combustível, acabou a energia e ele vai parar, ele vai, não vai conseguir mais funcionar nenhuma atividade. Então é importante observar e sempre ver esses sinais e sintomas e, se for possível, tratar para até o serviço de emergência ou até conseguir levar o paciente para o pronto atendimento, tá bom? O paciente pode apresentar também, quando está fazendo insulinoterapia, alergia à insulina, que é uma produção local de histamina via hipersensibilidade do tipo 1. É raro de acontecer, mas aí a gente tem que começar a trocar locais e observar se o paciente vai apresentar essa alergia à insulina em todo o organismo, em todo o corpo. Se apresentar, tem que ser conversado com o médico se é o tipo de insulina e se tem alguma alteração que pode ser feita ou algum medicamento que pode ser associado. O paciente também pode ter resistência à própria insulina, que é uma produção de uma imunoglobulina chamada de IgE anti-insulínica. Aí o paciente vai ter resistência, além da resistência produzida por ele, vai ter resistência à insulina administrada por via subcutânea, que são 2 pontos bem complicados, mas aí é raro também de acontecer. Pode acontecer lipodistrofia, que é uma atrofia do tecido adiposo, como nessa foto que vocês estão vendo nos slides, no paciente que aplica a insulina. Por isso é importante fazer revezamento e saber a forma correta, o local correto de administrar. Nunca administrar no mesmo local e, principalmente, tem paciente que às vezes chega e está aplicando no mesma marquinha que fez o furo da manhã, ele busca a marquinha para aplicar à noite, no outro dia. Então, ele foi aplicando sempre no mesmo lugar. É sempre bom fazer o revezamento de local. Você vai aplicar na barriga de um lado, do outro, no braço, vai aplicar num braço e depois no outro. E, se for, por exemplo, só na barriga, vai dando espaço de um lugar para o outro para poder tentar evitar essa atrofia do tecido adiposo. Se acontecer, o tratamento é médico e tem que trocar o local de aplicação, porque senão pode perder o efeito da insulina se continuar aplicando ela no tecido adiposo atrofiado, tá bom? Esse cartão aqui é um exemplo do cartão do paciente que tem diabetes. Aí nele vem escrito o nome completo, né? O endereço, o telefone, o tratamento que faz, se tem algum médico que pode ligar, o telefone, em caso de urgência avisar quem, colocar o telefone, o endereço, são dados importantes. E aqui em cima vem a informação. Se o meu comportamento for anormal, excitação, estado de aparente embriaguez, tremor, palidez, transpiração profusa, torpor psíquico, crise convulsiva ou perda de consciência, peço favor de tomarem as seguintes providências: dar-me água com açúcar ou outra bebida açucarada. Se tiver desmaiado, colocar uma colher de sopa de açúcar entre a bochecha e os dentes. Se não melhorar, levar-me a um pronto-socorro. São dados importantes que a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca, porque nós temos muitos pacientes que têm crises de hipoglicemia ao tomar medicamentos, principalmente a insulina ou outros medicamentos também associados, que podem passar mal. Então, é importante a gente conhecer esse paciente para poder tratar ele da forma mais correta possível. Tá bom? Nós vimos aqui a insulina NPH, regular, de ação lenta, de ação ultra rápida, né? Nós vamos ver depois os secretagogos de insulina, os sensibilizadores de insulina e os medicamentos que retardam a absorção de carboidratos. Essas 3 classes nós vamos ver na próxima aula para a gente poder fechar esse tratamento de diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. Importante, gente, tratamento medicamentoso pode ser feito através da reposição de insulina. Parece estranho, mas o medicamento secretagogo de insulina, ele também é um repositor de insulina, porque ele está liberando uma insulina que está sendo produzida. Então, na reposição de insulina, a gente tem a maneira direta, que é administrando uma dessas insulinas que a gente estudou agora, ou de maneira indireta, que vai ser por meio dos medicamentos secretagogos de insulina, que nós vamos ver na próxima aula.
E nós podemos tratar com medicamentos que reduzem a resistência à insulina, que são os nossos sensibilizadores de insulina, que nós também vamos ver na próxima aula. Observação importante para a gente poder finalizar. O tratamento medicamentoso de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 sempre envolve a administração de insulina, já que esses pacientes apresentam incapacidade progressiva de secreção de insulina. Antidiabéticos orais secretagogos de insulina não são utilizados no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, porque o paciente diabético mellitus tipo 1 ele não tem capacidade de produzir e secretar insulina. Então, nós não vamos ficar dando secretagogo de insulina porque ele não está produzindo. Mas pode acontecer de que o sensibilizador de insulina junto com a insulina seja utilizado e tenha um resultado, porque às vezes você administra no paciente que tem diabetes tipo 1 a insulina e essa insulina administrada ainda não tem o efeito por conta de uma certa resistência. Então, o medicamento pode ajudar a resistência até da insulina reposta de forma indireta através da aplicação subcutânea de insulina. Tá? Então, diabetes mellitus é importante a gente guardar, que isso sempre é perguntado, isso é importante de saber, que o diabetes mellitus tipo 1 ele é insulinodependente, ou seja, para o tratamento é necessário a administração indireta por via subcutânea do medicamento insulina, tá bom? Gente, por hoje é isso. Na próxima aula já vou mandar os fármacos secretagogos e sensibilizadores. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar as dúvidas para líder da turma ou pode enviar as dúvidas por e-mail que eu respondo assim que necessário, assim que possível, e o que for necessário de vocês tirarem dúvida lá, pode ficar à vontade, tá bom? Então, até a próxima, gente. Um abraço.